tem aquela sensação de que você está estagnada na sua carreira, o seu salário está desfasado, ninguém te valoriza, você sente que não é valorizada, e aí você para e pensa: será que eu mudo agora? Será que eu espero um pouco? Se eu mudar agora, poxa vida, essa empresa me ajudou tanto, eu não vou estar sendo ingrata? Será que é a hora certa? Eles precisam de mim, como que eu vou deixar eles na mão agora, sendo que eles me deram a oportunidade que eu precisava? Você pensa assim? E aí você pensa: mas falta tão pouco para eu conseguir aquela promoção que eu sempre quis? E no final, você nunca acha que tá na hora certa de mudar. Você nunca acha que você está 100% pronta para encarar esse novo desafio. Você se sente insegura. E é exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Mas antes, roda a vinheta. Se você não me conhece, eu sou Celina Marques, eu moro em Londres desde 2015, construí uma carreira aqui em RH e em 2021 eu me tornei gerente de RH. E hoje eu te ajudo a conquistar o emprego que você sonha aqui no Reino Unido. Então, antes da gente seguir, eu já vou pedir aqui pra você, se inscreva no canal, toda semana eu posto um vídeo novo aqui pra você sobre carreira aqui no Reino Unido, sobre autoconhecimento, que é super importante pra nossa carreira também, beleza? Então, vambora! Então, olha só, não vai você pensando que porque eu já mudei tantas vezes, passei por loja, por recepção, administrativo, financeiro e entrei na área do RH, que eu não fico nervosa, né? Que eu não penso antes de tomar uma decisão, que já é uma coisa natural pra mim. Não, eu sou igual a você, eu fico ansiosa, eu choro, eu fico refletindo, né? Eu fico pensando, será que eu tô tomando a decisão certa? Será que eu não tô tomando a decisão certa? E isso é super normal, tudo bem? É normal a gente ter essas sensações porque a gente tá saindo de uma situação onde a gente tá confortável e a gente vai partir para uma experiência, né? Toda mudança é baseada num futuro incerto. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Se a gente vai gostar ou não, se é a escolha certa ou não. Então, para isso, você precisa ter alguns pontos, né? Você precisa analisar alguns pontos para você, pelo menos, saber que a decisão certa foi ter saído de onde você estava, né? Porque isso você tem certeza. O que você não tem certeza é quando você chega no outro lugar. Você acha que você tomou a decisão certa. Então, o que você precisa ter certeza é que sair de onde você está é a decisão certa a ser tomada agora. Beleza? A primeira coisa que você precisa ter muito claro é que você precisa começar, você precisa dar esse primeiro passo antes de estar pronta, porque senão você nunca vai começar. E aí, o que você precisa considerar para saber se está na hora certa? Primeiro de tudo, entender qual é a raiz do problema. Se você não entende qual é a raiz do problema, você vai entrar num ciclo vicioso de que você não sabe qual é o problema, aí você sai daquela empresa, você muda para uma outra empresa e aí de novo você começa a ficar agoniada e aí você sai dessa empresa, vai para outra e você continua constantemente cometendo os mesmos erros over and over again. E não é isso que a gente quer. A gente precisa entender a raiz do problema. É o seu chefe? É o seu salário que está defasado? São seus colegas de trabalho? É a empresa em si, né? Às vezes você entrou numa empresa, tava tudo certo, e depois você não curtiu mais, não tava mais fazendo sentido as decisões daquela empresa, a cultura, a forma de pensar daquela empresa, né? A gente passou por uma pandemia, a gente viu que muitas empresas, elas começaram a se adaptar com o mundo de hoje, né? O mundo atual. Então, muita gente, por exemplo, preferiu trabalhar de casa para passar mais tempo com a família, para não ficar se deslocando, principalmente nas cidades grandes, de um lugar para outro. Então as pessoas, elas começaram a ver que é importante isso também. E muitas empresas tiveram que se adaptar
com isso. Perceberam que não tinha necessidade de ter um escritório e tudo mais. Então, assim, você precisa primeiro ver realmente, você gosta do que você faz, você não tá feliz com a gerente, que talvez você gosta de se sentir um pouco mais livre e ela tem aquele estilo de liderança que fica te perguntando de 5 em 5 minutos o que você tá fazendo, ou ao contrário, você precisa de alguém que fique te cobrando. Então, assim, qual que é a raiz do problema, né? O que de fato tá te incomodando? Ou realmente você quer jogar tudo pro alto, você não curte mais o que você faz, e aí você quer ir em busca de uma outra carreira, né, de um outro trabalho, e tá tudo bem também. Mas você precisa primeiro entender realmente qual que é a raiz do problema. Tudo bem? Outra coisa que você precisa analisar é se você passa mais tempo pensando no que você faz no seu tempo livre. Quando você não está trabalhando, o que você está fazendo? Você gostaria de trabalhar com isso ou não? Você consegue monetizar isso de alguma forma? Se dinheiro, né, não fosse problema na sua vida, você ganhou na Mega Sena, você trabalharia com isso que você passa fazendo nas suas horas de folga? Por que você trabalha? É só por causa do dinheiro? Você já parou pra pensar nisso? Porque às vezes a gente tem essa crença de que a gente não pode monetizar o nosso hobby, né? Hobby é hobby, trabalho é trabalho, e não é bem assim. Então, a partir do momento que você passa a entender qual é a raiz do problema, você começa a direcionar a sua mente para entender como que você pode solucionar essa raiz que tá podre. Vamos pensar numa árvore. Então, você para pensar como que você faz para solucionar isso. Então, você tem que tirar, né? Você tem a plantinha em casa, você tem que cortar o que tá ruim e deixa o que tá bom, certo? Então, aqui é a mesma coisa na nossa carreira. O que você vai fazer? Então, comece a analisar isso. Se o problema ali você não gosta do que você faz, então o que você gosta do que você faz? O que você não gosta, você já sabe. Você analisou no primeiro ponto. Agora você vai analisar o que de fato você gosta. Então, comece analisando o que você gosta de fazer no seu tempo livre e se de alguma forma você consegue monetizar isso. Aqui, nesse primeiro momento, eu não tô te falando como você vai fazer para monetizar isso, né? Quais são as formas, se vai ser difícil, se vai ser fácil, quantos anos você vai precisar, o que você vai precisar estudar. Não, não é isso. O segundo ponto aqui que a gente tá analisando é se você consegue, de alguma forma, trabalhar com isso, se é isso que te dá prazer. Tudo bem? O terceiro ponto que você precisa analisar você tá ali no seu trabalho, né? Você trabalha 8 horas por dia. E aí, a hora, ela passa tão devagar, tão devagar, tão devagar, porque você tá com a mente já em outro lugar. Poxa, eu poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo. Com essa história da pandemia, voltando com a coisa do trabalho remoto, tem empresas que estão, por exemplo, obrigando os empregados a voltar pro escritório. E tem gente que tá com crise de ansiedade, porque durante 1 ano, 2 anos, sei lá, criou uma rotina mais saudável, né? Criou uma rotina de fazer exercício físico, de poder comer em casa, que aí você come uma comida mais saudável e tudo mais. E aí agora a empresa vem e fala, volta todo mundo pro escritório, e aí a pessoa começa a ficar com crise de ansiedade, porque ela não quer mais isso. E não tem essa opção. E aí você vai pro escritório, você vê, é tipo, pointless eu estar aqui. Porque não faz sentido, eu poderia estar em casa. E aí a hora não passa, porque você não quer estar ali, né? Esse é um exemplo. Outro exemplo foi, por exemplo, comigo, quando eu estava trabalhando numa outra empresa. E aí, quando eu entrei na empresa, era tudo ótimo, né? Era tudo ótimo, eu adorava a minha equipe, adorava a minha chefe, o lugar era incrível, maravilhoso, super lindo, o lugar onde eu trabalhava. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 3 anos e pouco naquela empresa, e aí no final eu já tava assim, não tinha pra onde eu crescer, porque acima de mim tava tipo a diretora de RH, então ela tava lá desde o dia primeiro, então ou ela se aposenta ou ela morre, porque senão eu não ia tipo conseguir progredir naquele lugar. Eu já tava quase 2 anos fazendo a mesma função, então eu não tava aprendendo coisa nova. E como a gente que trabalha no RH, a gente presencia várias coisas que, enfim, que não são muito
agradáveis, né? Tipo, estratégias e, enfim, coisas de, tipo, ter que, sei lá, aumento de salário para um e não tem para outro, promoção para um, não tem para outro, manda uma pessoa embora e contrata outra, tipo, enfim, várias coisas. E aí eu percebi que, assim, a forma como aquela empresa estava pensando não tinha muito a ver com o que eu acreditava. Sabe? Então, acontecem coisinhas e coisinhas e coisinhas ao longo do caminho que, tipo, no começo, tudo é festa, né? Eu tinha um ex-namorado que o pai dele falava, né, sobre relacionamento, que no início toda bala é doce, né? E isso vale pra relacionamento e vale pra carreira também. Então, no início, tava tudo festa, maravilha. Só que aí, depois, eu comecei a perceber que não era bem assim, né? Não era bem aquilo que eu queria pra minha carreira e não era bem aquilo, tipo, não estava concordando com várias coisas, né, decisões que a empresa estava tomando. E aí, pra mim, foi a hora de mudar. Então, eu mudei para uma outra empresa e o que acontece? Quando eu tomei a decisão de mudar, o que eu tinha analisado ali é que era a decisão certa, era sair de onde eu estava. Tudo bem? Ir para outra empresa, né, para outra coisa, era a decisão certa naquele momento, entende? Isso não quer dizer que eu tomei a decisão certa de ir para essa outra empresa e eu tenho que ficar lá pro resto da minha vida. Não. Naquele momento, eu tomei a decisão certa. Estava me fazendo mal ficar naquela empresa. Eu ficava agoniada, eu ficava ansiosa, eu não queria, eu ia trabalhar obrigada. Eu não queria mais estar ali. Entende? O salário não era problema, entende? Às vezes dinheiro não é tudo, entende? Porque o salário estava bom. Só que eu não tinha chance de crescimento, eu não estava feliz com as decisões da empresa e tal. Então, é a hora certa de mudar. Você que está aí, você está na hora certa de mudar? Você acha que você está infeliz? Você não curte a sua equipe? Você não curte as decisões da sua empresa? A sua empresa está mandando você ir para o escritório e você quer trabalhar de casa? Cada pessoa, né, sabe onde o calo aperta. Então, aqui você precisa analisar. É a hora certa de mudar? Ok. Então, responda essa pergunta. Quando você responde sim para essa pergunta, aí você precisa analisar o próximo ponto. Qual que é o próximo ponto? Que é o quarto ponto agora que a gente vai entrar. Você precisa saber se para onde você vai te beneficiar de alguma forma no futuro. Então não adianta você trocar 6 por meia dúzia, tá bom? Você precisa, sim, decidiu, é a hora certa de mudar. Para mudar para onde? Mudar para fazer o quê? Então, não adianta você simplesmente sair porque você tá agoniada e você ir para um outro lugar que não vai te acrescentar em nada, tá bom? Então, o que você precisa se perguntar? Se eu mudar para este lugar aqui, para onde que eu preciso mudar para isso me beneficiar de alguma coisa no futuro? De alguma coisa. Se eu mudo para um lugar, ainda que eu fique, tipo, um dia nesse lugar, vai te beneficiar de alguma forma no seu futuro? Se a resposta for sim, você tem que mudar. Simples. Entende? Então eu saí dessa empresa onde eu tava, eu tomei a decisão, foi quando eu recebi a oferta, né, para ser gerente de RH nessa empresa, e eu fui. E eu fiquei nessa empresa, acho que foi uns 4 meses, mais ou menos. Por aí, 4 meses. E assim, no primeiro mês que eu entrei, nos 2 primeiros meses que eu entrei, eu percebi que não era muito bem aquilo que eu queria. Percebe? Então, assim, ainda que eu perceba que não é aquilo que eu queira, né, quando eu entrei pra empresa, eu tinha certeza que foi a decisão certa eu ter saído da outra empresa, tá bom? E aí eu fiquei 4 meses lá, né? Porque nos primeiros meses eu percebi que não era muito bem o que eu tava imaginando que ia ser o trabalho, que eu não ia aprender tantas coisas como foi discutido na entrevista. E aí eu falei, não, eu quero progredir na minha carreira. E às vezes a gente tem que ser egoísta mesmo, sabe? A gente tem que pensar na gente. Então eu quero progredir na minha carreira e tal. E aí eu, enfim, saí de lá e mudei para outra empresa,
tá bom? Então, assim, foi bom enquanto durou, foi ótimo ter passado por aquela experiência e hoje eu sei que, assim, foi essencial eu ter conseguido esse trabalho do meio para eu estar onde eu estou hoje e eu estou super feliz e tá tudo bem, entende? Então, essas duas perguntas principais que você tem que fazer. Se você não está feliz e você sair desse lugar onde você está, você vai estar tomando a decisão certa e o lugar onde que você vai, se vai te beneficiar de alguma forma para o futuro. É isso que você tem que pensar. É só isso, tá? São essas duas perguntas, mas analisando esses pontos que a gente viu. Tudo bem? Então, para encerrar, só revisando aqui os pontos. Primeiro de tudo, entender qual é a raiz do problema. Segundo, perceber se você passa mais tempo pensando no que você faz fora do trabalho do que dentro do trabalho. Terceiro ponto, perceber se a hora passa devagar ou não e por que que isso acontece. E se fazer a pergunta, né, a pergunta final, que é: se você tomar a decisão de sair e ir para esse outro lugar que você está indo vai te beneficiar de alguma forma para o futuro? Se a resposta for sim, mude. Lembra, você nunca vai estar 100% pronta. Por isso que a gente precisa se fazer essas perguntas, entender, analisar, porque elas vão te dar o caminho que você precisa, né? O caminho certo que você precisa seguir. Combinado? Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta, me diz qual é a sua dúvida, me diz se faz sentido isso pra você e se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo aqui pra você. Um beijo e até a próxima!